Olá, pessoal. Eu sou o Rodrigo Capobianco, advogado criminalista em São Paulo, professor de Direito Penal e Processo Penal e coordenador dos cursos de pós-graduação em Penal e Processo Penal do Legal Educacional. E é uma grande satisfação poder estar aqui com vocês nessa série de vídeos em que nós estamos tratando de aspectos práticos da advocacia criminal, não é? Então, hoje eu gostaria de tratar com vocês acerca de uma questão que pode, em algum momento, parecer de somenos importância, mas que faz parte do dia a dia da advocacia criminal e é muito importante ter alguns aspectos práticos para poder enfrentar. Estou falando do GCRIM, do Juizado Especial Criminal, que certamente vocês que estão nas lides do direito penal, do processo penal, da advocacia criminal, já enfrentaram ou enfrentarão, mas muitas pessoas não têm ali os detalhes práticos do que pode ocorrer ali dentro de um GCRIM, né? E eu gostaria de salientar alguns aspectos aqui para vocês. Bom, primeiramente lembrar que, de acordo com a Lei 9.099 de 1995, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, a partir do artigo 60 desta lei, se trata do Juizado Especial Criminal, a própria lei ela previu e disse o que seria uma infração de menor potencial ofensivo, não é? E a caracterização da infração de menor potencial ofensivo é a pena máxima. Diz a lei que todas as infrações, as contravenções penais e também os crimes que tiverem pena máxima de até 2 anos, serão consideradas infrações penais de menor potencial ofensivo e seguirão o rito do GCRIM, do Juizado Especial Criminal, que é o chamado rito sumaríssimo, né? Qualquer infração, pessoal, de qualquer natureza, pode ser qualquer tipo de infração que tenha a pena máxima, tem a mínima e a máxima de até 2 anos, é GCRIM, com uma exceção importantíssima que você deve guardar, que são os casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher, os casos da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha, ela tem uma regra expressa no artigo 41 da Lei Maria da Penha, impedindo que se aplique qualquer item, qualquer detalhe da Lei 9.099 de 1995. Inclusive, esse artigo 41 da Lei Maria da Penha já foi contestado, né, judicialmente, e chegou essa discussão, a sua constitucionalidade chegou à discussão no STF, e o STF afirmou a constitucionalidade do artigo, né? Então, quer dizer, é verdade, né? Nada da Lei 9.099 se aplica aos casos de violência doméstica familiar contra a mulher. Então, aí não tem GCRIM em se tratando de Lei Maria da Penha. Perfeito? Mas fora isso, qualquer infração cuja pena máxima é até 2 anos é GCRIM. E para considerar esses 2 anos, nós temos que pensar na pena máxima, contando causas de aumento, concurso de crimes, a pena máxima mesmo que o sujeito terá a enfrentar. Ok? Bom, considerando, então, o que é uma infração de menor potencial ofensivo, as situações elas passam a ser muito diferenciadas, porque o GCRIM ele tem uma fase preliminar, antes mesmo do processo, tem uma fase preliminar que conta até mesmo com uma audiência preliminar em que poderão ser resolvidas muitas situações, né? Primeiramente, já até o próprio inquérito policial, em regra, não tem no GCRIM. Eu digo em regra, porque às vezes também se começa uma apuração sobre um crime, né, um inquérito, está lá rodando o inquérito, e depois de muito tempo é que se conclui que aquela infração é de menor potencial ofensivo, então ela é deslocada para o GCRIM. Então é um caso que teve inquérito, né? Mas, em geral,
as infrações de menor potencial ofensivo, elas começam com um TC, um termo circunstanciado, feito na delegacia, depois encaminhado para o fórum, ou se for de ação privada, começa pela queixa-crime, que já é imediatamente mandada para o fórum, não é? Para uma audiência preliminar. Audiência preliminar. Então, é neste o ponto que eu queria falar nesse nosso encontro aqui. Eu gostaria de falar sobre aspectos práticos relacionados a essa audiência preliminar. Porque você vai comparecer com o seu cliente, porque o autor do fato, no GCRIM, o réu é chamado de autor do fato. Então, o autor do fato, ele deve comparecer a essa audiência preliminar com o advogado. Se ele for sem advogado, é nomeado um advogado para ele, mas ele deve comparecer com advogado, daí a sua presença. Além do autor do fato, também é convocada a vítima, se é um caso de ter vítima, né? Não são todos os crimes que têm uma vítima que tenha essa capacidade, personalidade. Há crimes que são crimes vagos. Por exemplo, um crime ambiental não tem vítima. A vítima é o meio ambiente, né? Mas, por exemplo, numa lesão corporal culposa de trânsito, né, alguém sofreu essa lesão corporal culposa de trânsito, então tem a vítima, comparecerá lá. Então, a vítima, sempre que possível, ela também será convocada para essa audiência preliminar. O autor do fato, que deve comparecer com o advogado, a vítima, que pode ir com o advogado ou sem advogado, isso não tem problema. Também estará presente o Ministério Público, porque o Ministério Público tem uma atuação muito forte, muito grande no GCRIM, e o juiz, né, são os personagens dessa audiência preliminar. Nessa audiência preliminar, pessoal, é uma audiência de uma tentativa de conciliação, uma tentativa de acordo. E o GCRIM, ele possibilita alguns acordos importantes, né? A primeira tentativa que se dá, o primeiro aspecto que é oferecido pelo promotor, intermediado ali também pelo juiz, tal, é a composição civil. O que significa composição civil? A composição civil, o juiz, ele questiona da vítima, de maneira informal, tá? O GCRIM é muito cercado de informalidade. Então, informalmente, o juiz ou o promotor questiona da vítima se essa vítima teve algum prejuízo, qualquer tipo de prejuízo, né? Vamos tomar, por exemplo, um acidente de trânsito, teve lesão culposa de trânsito, né? Um carro bateu no outro e alguém se machucou, isso é lesão culposa de trânsito. Então a vítima foi lá e disse que teve prejuízo. Pelo menos o carro dela está amassado, né? E precisa ser consertado. Ah, tive prejuízo sim, o conserto do carro saiu X. Eu tive que faltar no meu trabalho, e eu tive um prejuízo Y, eu tive que comprar remédio, eu fiz isso, aquilo. Bom, meu prejuízo é X. Ele diz lá um número, ele não precisa comprovar, ele não precisa formalizar isso num primeiro momento, ele diz um número. E, claro que um número plausível, ninguém vai exagerar, né? O juiz não nasceu ontem, ninguém nasceu ontem para achar que vai ganhar dinheiro ali, né? Enriquecer ilicitamente. Pode ter um pouquinho de exagero ali, mas não muito, né? Bom, essa proposta, então, é passada para o autor do fato, acompanhado do seu advogado, né? No sentido de que, olha, se o senhor pagar isso e fizer a composição civil, o benefício é muito grande, porque o processo penal é extinto, imediatamente, né, extinto, sem julgamento do mérito, o que significa que a pessoa continua primária de bons antecedentes, sem nenhuma mácula, e o processo civil também é encerrado, porque toda a relação jurídica se extingue naquele exato momento, ok? Então a composição civil é muito interessante. Ah, professor, mas a pessoa é obrigada a aceitar aquilo que falou? Não, é uma tentativa de conciliação, né?
pode se discutir valores, se discutir parcelamentos, se chegar a um acordo. E aqui vai uma dica prática interessante. Às vezes, é muito importante aceitar essa composição civil, porque isso sairá mais barato para o autor do fato. Nesse exemplo que nós estamos falando, de acidente de trânsito, né, é dolorido, porque muitas vezes o nosso cliente diz o seguinte: a culpa não foi minha, a culpa foi dele. Como ele se machucou, é que ele está aí na posição de vítima, mas ele que me trouxe prejuízo para o meu carro, para isso, para aquilo, é um absurdo, não vou pagar nada. Muito bem, às vezes acontece isso e nós, advogados, temos que, né, entender até o posicionamento do cliente, mas, de qualquer forma, é importante esclarecer o cliente os benefícios que isso pode trazer, porque vai extinguir toda a relação jurídica. Imagine se a pessoa levasse a ferro e fogo, né, e tivesse que se defender. Então, não, eu prefiro me defender. Ela vai ter que pagar advogado, ela vai ter, né, todo um desgaste de ter que ir em audiências, etc. Talvez ela tenha que responder civilmente, porque a vítima vai entrar no cível, pleiteando indenização, né? Então, tudo isso para ela provar a sua inocência lá no final, quando ela consegue provar. Então, mesmo, às vezes até num primeiro momento contrariado, a lógica, o bom senso pode indicar que é interessante fazer essa composição civil. Ah, professor, mas o advogado, pô, o senhor disse que aí, se ele aceitar a composição civil, ele se livra do processo, e nós, advogados, a gente não é interessante para nós defender o réu no processo? Veja, sempre é interessante o advogado defender pessoas em processos, e cobrar por isso e cobrar honorários merecidos. Só que tem um detalhe: se você acha que você vai sobreviver como advogado e ficar numa boa condição como advogado, dependendo de processos de GCRIM e que poderiam ter sido evitados, você está muito enganado. Não é? Porque às vezes é melhor explicar para o cliente o que é mais inteligente, o que pode ser mais acessível para ele, né? Mesmo tendo que engolir este sapo em um primeiro momento, mas na ponta do lápis isso pode ser melhor para ele. Ele vai perceber que você é um bom advogado, que não está pensando exclusivamente nos seus honorários, e ele vai ganhar confiança em você. E qualquer outra situação ou outras pessoas vai ter a indicação. Pense nisso, que é razoável, né? Agora, é claro que o advogado não pode forçar o cliente a fazer uma composição civil, tem que esclarecer todos os ângulos daquilo ali, instruir bem o cliente para que ele entenda o que está se passando. Se, eventualmente, ele não aceitou a composição civil, o juiz esclarece para a vítima que ela poderá pleitear aquilo na esfera civil, mas aí documentado, né, com orçamentos e tudo mais. E a vítima é dispensada, ela sai da audiência, porque a vítima ela só vai lá na tentativa da composição civil. Mas o autor do fato continua. E aí vem uma segunda possibilidade de acordo. Esse segundo acordo não resolverá o aspecto civil, que, como eu disse, pode ainda a vítima pleitear lá no civil, né? Pode ter outro aspecto ali. Mas esse outro acordo resolve a esfera criminal. Esse outro acordo se chama transação penal. E o que significa transação penal? Significa que o autor do fato se compromete a cumprir imediatamente uma pena. Pena, professor? Condenado? Não. Ele se compromete a cumprir uma pena não privativa de liberdade, uma pena alternativa, multa, prestar serviços, dar uma cesta básica, depositar um salário mínimo, qualquer coisa que o valha. Né? E com isso, o processo penal é extinto sem julgamento do mérito, ou seja, a pessoa continua primária de bons antecedentes. A única consequência prática dessa composição civil é que no prazo de 5 anos, teoricamente, porque isso eu já vi ser diferente, a pessoa não poderá fazer outra transação penal, né? Pessoal, a transação penal
também é excelente para o réu. Porque muitas vezes o réu inocente, ele compra a briga e nós, advogados, vamos lá, vamos defender. Ele quer que defenda, a gente vai defender. Só que o gasto, o custo emocional, né? E às vezes você conta com uma testemunha, a testemunha, não, eu vou lá, pode contar comigo. Aí quando você chama a testemunha, ela não vai, tem problema, né? A prova que você faz a seu favor não foi tão boa. Tão boa. Então, quer dizer, às vezes a transação penal pode ser interessante também. Embora tenha esse peso de falar assim, ele vai cumprir uma pena, não, ele continua primário e de bons antecedentes. Por isso, o bom senso, a lógica também indica, e você, advogado, deve mostrar para o seu cliente que muitas vezes é interessante ele aceitar também essa transação penal. Ok? Agora, se ele não aceitar, tudo bem, você fez a sua parte, você esclareceu, se ele quer comprar a briga, você compra a briga. Não feito o acordo, vai para o MP, se a ação for pública, para ele decidir se oferece a denúncia ou não. Se a ação é privada, vai para o juiz para ele decidir se recebe ou não a denúncia ou, no caso, a queixa, né? E aí pode ter processo. Compreendido? Feito? Então vai a dica aí do GCRIM, esse comportamento próprio na audiência preliminar. Um grande abraço, a gente se vê.